Como é que eu represento no diagrama hidráulico o componente limitadora de pressão? Ele normalmente é composto por um retângulo, que é quem ou um quadrado, né, por norma, que é quem representa a posição em si. Eu vou optar por fazer em branco, porque essa é uma cor mais... acredito que vai ficar melhor para a gente visualizar. Ok? Eu tenho aqui a entrada dessa válvula, ou seja, essa linha aqui, que eu vou chamar de P. Eu tenho a saída da minha válvula, que eu vou chamar de T. E aqui dentro eu tenho o elemento que diz qual é a direção do fluido, certo? E eu tenho, vindo dessa linha, uma linha de pilotagem que pilota esse elemento para abrir. E quando eu abro, quando eu tenho uma força resultante dessa pressão numa área específica da válvula, maior que a força de uma mola. Ok? Então essa é a simbologia. Essa seria a simbologia para uma limitadora de pressão diretamente operada fixa, ou seja, ela não permite regulagem da pressão. Quando eu digo que eu tenho regulagem, eu coloco a nossa famosa seta na diagonal, tão citada em vídeos anteriores. Seta na diagonal na hidráulica significa que aquele componente ele possui ajuste. O que essa simbologia nos diz? Que eu tenho uma pressão entrando na válvula, ou seja, querendo passar por ela e ir para o tanque. Essa mesma pressão vem e pilota, empurrando essa seta contra uma mola. Quando essa pressão piloto, for suficiente para fazer com que essa seta chegue nessa posição, eu possuo uma via onde a pressão poderá passar por dentro da válvula e caminhar até o tanque. Vou fazer uma listinha aqui, né, para mostrar isso acontecendo. Nesse momento eu tenho a pressão passando por dentro da válvula e indo até o tanque. Por que eu fiz de azul e por que eu vou fazer a entrada de vermelho? Que é exatamente isso que acontece. Essa câmara está pressurizada, aqui já é o óleo que está em contato com o tanque, ou seja, o óleo de baixa pressão. Vamos falar um pouquinho agora sobre os modos de falha que são possíveis de acontecer nessa válvula. Essas imagens aqui ilustram para a gente alguns possíveis modos de falha desse componente. O primeiro deles percebam que o elemento que controla essa abertura e fechamento, ele é um cone. Essa figura mostra para a gente aqui um cone que faz uma vedação contra uma sede. Se nós trouxéssemos essa imagem um pouquinho para baixo e tentarmos ampliá-la, é como se eu tivesse isso aqui, ok? Eu tivesse uma sede. Estou aumentando a imagem como forma de nos ajudar a visualizá-la. Eu tenho aqui o nosso cone e eu tenho a famosa mola aqui em cima desse cone, forçando o mesmo numa condição onde eu consiga abrir o componente assim que eu vença essa força de mola. Então eu tenho aqui agora a minha linha de pressão entrando na válvula. Quando eu alcanço um valor de pressão maior que a força da mola, eu desloco esse cone da sede, permitindo que o fluxo de óleo passe por aqui e se direcione ao tanque. Quando isso acontece, a pressão aqui cai. Automaticamente, o cone é jogado novamente contra a sede, que com o novo aumento da pressão é deslocado. Ela cai, ele volta. Então eu tenho uma certa ciclagem de fechamento e abertura desse cone. Se eu tiver um óleo contaminado, ou seja, se eu tiver um óleo com contaminantes sólidos, esse contato entre o contaminante e o cone ou a sede pode causar um desgaste nessa região.
e no momento em que eu preciso desse componente fechado, ou seja, quando a mola é maior do que a pressão hidráulica, parte dessa pressão poderá passar por aqui por dentro, provocando um vazamento e automaticamente uma queda da pressão do sistema. Na verdade, o que acontece na prática é que a gente começa a não conseguir alcançar a pressão necessária do sistema, tendo muitas vezes que fechar um pouco mais a válvula, fechar um pouco mais a válvula, até que a mola perca toda a sua, ela seja usada em todo o seu curso e eu não consiga mais fazer ajuste com a válvula. O outro ponto importante, então esse é um modo de falha. Um outro modo de falha interessante é o de vazamento, ou seja, você perceba que essa válvula aqui, que é uma válvula real, ela tem dois elementos de vedação. Ela tem esse daqui e ela tem um aqui embaixo. Muita atenção esse de baixo, porque quando você compra a válvula, ele vem fora do corpo da válvula. Então é muito comum você comprar uma válvula, ou melhor, você retirar a válvula antiga e esquecer essa vedação lá dentro. Ou você, ao inserir uma válvula nova, esquecer de colocar a vedação antes do corpo completo da válvula. E um terceiro problema, e é muito comum de encontrá-lo também, esse caso aqui foi por uma falta de proteção do componente, mas muitas vezes esse problema acontece aqui. Nós estamos vendo uma limitadora e aqui atrás outra, ok? E seus parafusos de ajuste. Muitas vezes esse caso foi por ataque, ela estava exposta, por isso que existe essa tampa de proteção. Mas muitas vezes a falta de uma ferramenta adequada pode fazer o homem de manutenção utilizar uma chave inadequada para fazer a regulagem. E você, dessa forma, danifica o sextavado, que em muitos casos é um sextavado Allen interno, de ajuste. Então você não consegue mais ajustar a válvula porque a chave Allen já não tem mais... ela não tem mais encaixe no parafuso de regulagem. Então, sempre que possível, isso é óbvio, usar as chaves corretas, né? Imagina você perder a funcionalidade de um componente desse, tão complexo e importante para o sistema, porque foi danificado por uma prática inadequada de manutenção no ato da regulagem. E por fim, uma outra falha que acontece também é a quebra da própria mola. Esse movimento pode fadigar a mola e você ter a quebra da mesma. E aí você perde em ajuste, né? Você perde a capacidade que a válvula tem de ajustar e modular essa pressão. Espero que tenham gostado do vídeo. Não perca os nossos próximos vídeos. Na próxima videoaula falaremos sobre as válvulas limitadoras de pressão pré-operadas. Até logo.